Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Aqui falando o professor de Castro, sou professor de língua portuguesa aqui do curso MS e você está nesta aula de apresentação da banca IDECAM para o concurso do IFCE, não é verdade? Então, vem comigo que a gente vai resolver um monte de questão, a gente vai tirar dúvidas, a gente vai passar bastante bizu para você, tá? Para você não vacilar nesta banca, para ela não te enganar e, pelo contrário, você acertar todas as questões que lá apareçam. Beleza? Bom, é importante lembrar que esta aula que você está assistindo agora, começando a assistir agora, ela é uma aula que você sabe que ela é totalmente gratuita, mas ela tem um negócio aqui muito legal para você. Professor, eu estou afim de fazer o curso completo, eu quero estudar todos os assuntos. Como é que eu faço? Bom, aí, gente, eu tenho aqui um cupom de desconto que o curso MS está dando para você, exatamente para você. Não está no site, tá? Se você entrar no site agora, não está disponível. Cupom com 30% de desconto no curso, tá? O nome do cupom é o seguinte. Eu vou colocar aqui para você, eu vou ficar pequenininho, vem cá comigo. Olha o tema da nossa aula de hoje. E aí você vem para cá comigo, olha só. Eu vou colocar para você qual é o cupom, tá? Você clica no nosso cupomzinho aqui, no nosso banner, e aí, ó, é IFCE, aí não tem o acento, né? Aí vou eu, tá? Vou eu. Aqui não tem um acento porque é o cupom, tá? Mas o aí vai ter acento sim, porque é um hiato. Bom, e aí você vai colocar IFCE, aí vou eu, e você tem 30% de desconto. Não vacila, tá? Eu quero colocar logo no comecinho, que é para você já tá sabendo, no final eu vou relembrar esse detalhe para você. Bora começar a nossa live, a nossa live aula? Bora? Vamos junto? Então vamos lá, né? Vamos resolver a questão? Vamos sim, vamos junto. Primeira questãozinha que aparece aqui, gente, olha, essa questão é muito legal. Eu gosto muito dela porque ela vai explorar, e aí é importante a gente lembrar, né? Que nós vamos explorar as classes gramaticais, né? As classes gramaticais são aquelas que eu coloco dentro de uma pirâmide, em que eu digo o seguinte, ó, as classes gramaticais são 10, né? E aí você vai sempre lembrar essa pirâmide. Do ponto mais alto da pirâmide é quem tem mais poder. Ponto mais baixo, menos poder. Então, quem tem muito poder aqui? Verbo, é a classe rica, digamos assim. Classe média, os substantivos. E aqui, um monte de gente. Vou colocar aqui, ó, A. Quem são esses três As? Me ajuda. Artigos, adjetivos e advérbios, tá? Depois, NPP, numerais, pronomes e preposições. E por fim, coloca pequenininha aqui, CI, conjunções e interjeições. Então são 10 classes gramaticais. Verbo, substantivo, adjetivo, advérbio, artigo, adjetivo e advérbio, numeral, pronome, preposição, conjunção e interjeição. Ok? Bom, são 10 classes. Só que essas classes lutam entre si, elas brigam entre si, elas querem sempre mudar, né? Que nem a gente não, quando a gente começa, quando a gente começa a vida, né? A gente quer melhorar, né? A gente quer ter um melhor salário, a gente quer ter uma melhor posição social. Isso é do ser humano. Com as palavras ocorre a mesma coisa. As palavras dizem, ei, eu não quero ser do povo, não. Eu quero ser classe média. Ou então assim, não quero ser classe média, eu quero ser rico, né? Então todo mundo quer ser verbo. Ninguém quer ser interjeição, ninguém quer ser conjunção, entendeu? Mas há algumas classes que nunca mudam e há classes que vão sofrendo alteração. Essa questão que a gente vai resolver agora, ela trata exatamente disso. As palavras mudam as suas classes gramaticais. A Banca IDECAM adora fazer esse tipo de pergunta. Então, não vamos vacilar, vem cá comigo, vamos junto. Olha só, o Calvin, personagem da tirinha, diz o seguinte, ó, socorro, socorro, não sei como, mas a minha cabeça virou ao contrário, tô virado para trás, né? Dramático, Calvin, né? Olha, tô conseguindo ler a etiqueta da minha camiseta, tô vendo as minhas próprias costas, meu Deus, opa, espera aí. Meu umbigo tá aqui, acho que só pus a camiseta ao contrário, diz o Calvin. Esquece, a minha cabeça está no lugar certo no final das contas. O Calvin fala para a mãe. Aí a mãe do Calvin vai e diz assim, isso eu já não sei, né? Ou seja, o humor aqui da tirinha, você viu, é a fala da mãe, que diz que não, o Calvin não sabe, talvez ele não esteja com a cabeça no lugar mesmo. Bom,
A questão não vai explorar os sentidos, nem a questão dramática, nem a questão interpretativa. Ela vai perguntar outra coisa, olha só. Tal como utilizado no primeiro quadro, a palavra socorro atua como uma palavra de qual classe gramatical? Tá vendo? Ó, a Banca IDECAN, ela quer isso. Ela quer que você conheça as 10 classes. Então, assim, se você está começando a estudar agora, ou estava um pouco confuso, sem saber o que estudar, joga a luz aqui. Ela adora essa questão. Ela quer que você saiba quais as 10 classes gramaticais, como identificá-las, que você saiba que elas mudam muitas vezes a sua potência, né? Ou seja, uma deixa de ser uma e vira outra e vice-versa, etc. Então ele está dizendo que a palavra socorro, ela atua naquele contexto como verbo. Bom, poderia até ser, né? Tipo assim, eu socorro as pessoas, do verbo socorrer, né? Quando elas precisam. Aí teríamos um verbo, show de bola, mas ele não está dizendo que ele está socorrendo alguém. Não é o caso. B, adjetivo. Bom, para ser um adjetivo, gente, a palavra teria que estar qualificando um substantivo. O adjetivo, ele só vive se existir substantivo. Então, eu queria dizer assim, algo mais ou menos como... vou viajar, vou imaginar aqui, tá? Livro, socorro. Livro, imagina isso aí, livro, socorro. Ou seja, seria um livro para socorrer pessoas. É absurda essa possibilidade, até porque a gente não usa a palavra socorro nessa acepção. Poderia ser assim, livro de socorro, ok, né? Livro de primeiros socorros, ok, a gente já teria, né? Seria bem possível, mas livro de socorro a gente não tem, né? Então, assim, a gente já descarta que não é um adjetivo. Advérbio, meu povo, para ser advérbio, rapaz, essa palavra aqui teria que ser uma palavra muito diferente. O advérbio é uma classe gramatical muito especial, porque o advérbio ele se relaciona com 3 classes gramaticais diferentes. O advérbio é uma palavra que indica circunstância de tempo, de modo, de lugar. É quando você diz assim, sabe? Eles chegaram bem, por exemplo. Esse bem aqui é um advérbio. É um advérbio de modo. Indica o modo como eles chegaram. Entende? Então, isso aqui sim é um advérbio. Vou colocar aqui. E advérbios, modo, precisam se relacionar com um substantivo, com um adjetivo ou com um outro advérbio, caso aconteça. Não é o caso aqui, como você está vendo, ele está gritando, ele está desesperado, a gente percebe pelas feições físicas do Calvin, ele está absolutamente em pânico, um pânico excessivo, sim, claro, muito dramático, como a gente anunciava na leitura. Isso quer dizer que quando uma palavra expressa uma emoção, quando você diz socorro, quando você diz assim, valha, quando você diz meu Deus, quando você diz cruz, quando você diz ui, quando você diz isso aí é uma classe gramatical chamada interjeição. É a interjeição que expressa emoção, entende? Então, nesse caso, a classe gramatical responsável por expressar emoções é a classe das interjeições. É o que está acontecendo aqui. Sim, a palavra socorro poderia ser um substantivo. Poderia dizer assim, o socorro demorou a chegar, né? E aí socorro seria substantivo. Socorro poderia ser um verbo, socorro poderia ser um adjetivo, numa situação que eu coloquei aqui, muito, muito improvável, né? Socorro não conseguiria ser advérbio. E socorro, no caso, poderia ser uma interjeição, como é o caso aqui. Então, questão 1 foi para conta de dado. Não vacila, essa luta entre as classes gramaticais é a coisa mais comum do mundo, tá? As palavras lutam entre si, elas querem, né, ocupar outros espaços. Não se esquece disso. Vamos para a próxima? Temos 10 questões. A nossa live é uma live que nós temos 50 minutos só, então temos muita coisa para ver ainda. Vamos lá, vamos dar conta das 10. Vamos para 2 agora. 2 é uma questão que eu adoro comentar, essa questão 2, mas eu quero só fazer uma correção com vocês. Vocês estão vendo que na sequência ó, saiu A, B, aí saiu assim, ó, A, B, C. Então não é assim, claro, né? Então eu vou corrigir aqui com vocês, só para ficar clarinho, tá? Aqui, na verdade, é o item C, né? Ó. Aqui é o item D e aqui é o item E, na verdade, tá bom? Então a gente faz só essa correçãozinha, A, B, C, D e E. Beleza? Ótimo, bonitinho. Vamos pegar nossa canetinha agora? Vamos agora, professor, só se for agora. Adoro essa questão por uma razão muito simples. Olha o que ele diz aqui no enunciado, gente.
Assinale a alternativa em que o termo exerça papel adjetivo. Pessoal, quando a IDECAN diz isso, ela não está brincando, está falando muito sério. Uma palavra que exerce papel adjetivo é uma palavra que, veja, ela não quer um adjetivo. Porque se fosse assim, ela teria dito, assinale a opção em que o termo destacado seja um adjetivo. Ela não quer, ela não quer um adjetivo. Eu quero uma palavra que exerça o papel de. Ou seja, você não é, mas está exercendo o papel de. Vocês entendem a linha de pensamento? É isso que vai acontecer aqui. Não é? Ele quer um que exerça o papel de e não o que seja. Portanto, se aparecer um adjetivo, a gente vai ter que dizer, olha, sinto muito, você é um adjetivo. A gente quer um que exerça o papel de, que não seja, mas que exerça. Isso pode acontecer? Pode, sim. Não é? É totalmente possível que palavras que não sejam adjetivos, elas consigam exercer esse papel. E eu posso dizer para você o seguinte, ó. Se o substantivo, por exemplo, né? Vou colocar aqui. Numerais, por exemplo. E pronomes. Assim como para muitos gramáticos, até os artigos exercem papel adjetivo, mas em especial, numerais e pronomes. Por quê? Porque eles grudam no substantivo. Quando eles grudam no substantivo, os numerais e os pronomes, eles estão exercendo um papel parecido com o do adjetivo. Ou seja, eles grudam no substantivo e dizem, olha, substantivo, vou te dar uma característica, eu vou te dar alguma informação a mais. Só que quando o numeral aparece, grudado no substantivo, a informação que ele dá é a quantidade. Então, quando eu digo assim, 2 homens dormiam lá fora. 2 homens. 2 é um numeral? Está exercendo o papel de adjetivo? Está exercendo porque está grudado no substantivo, está dando alguma informação, está passando alguma informação. Entende? O mesmo com pronome. Se eu chego e digo assim, meu amigo está lá fora. O substantivo amigo, como você percebe, ele tem ali antes um meu, né? Ó. Meu amigo está lá fora. Se eu tenho esta frase, observa que o meu é um pronome possessivo, você sabe disso, e ele está, por outro lado, dando uma característica ao substantivo amigo, né? Ou seja, meu amigo, ele está caracterizando. Então, nesse gesto de caracterização, como você percebe, nesse gesto de caracterização, ele está dizendo, ó, eu não sou adjetivo, eu sou um pronome possessivo, mas eu estou fazendo aqui, às vezes, de um adjetivo. Entendeu? Adjetivo, ele tem que ser uma característica. Então, se eu dissesse amigo leal, né? Amigo generoso, amigo chato, amigo brigão, amigo chorão, aí sim, eu tenho característica mesmo. Aí é adjetivo do futebol clube, né? Não há o que discutir. Então vamos lá, o item A diz estudantes da linha 18. A palavra estudante está bem aqui, ó. Se você observar bem, cadê? Vamos ver aqui. Primeiro eu vou grifar a palavra estudantes. Cadê, meu Deus, a palavra estudantes? Ele diz o seguinte. Então vamos ler tudo, que aí certamente eu vou achar aqui com mais facilidade. Tá aqui, estudantes, acabei de ver. Ó, ele diz assim, vamos começar a ler daqui. Pardos e negros são mais assassinados que brancos, numa proporção de 3:1. Quando a profissão da vítima é identificada, desempregados estão em primeiro lugar, seguidos por estudantes, desocupados e pedreiros. Aí o texto segue. Meu povo, esses estudantes aqui, essa palavra está exercendo um papel adjetivo? A resposta, não. Por quê? Porque aqui, na verdade, o que nós temos é uma sequência de substantivos, né? Ó. Opa. A gente tem uma sequência de substantivos, na verdade, se você observar bem. Não é? Ó. A gente tem... Não entendi, professor. Observa bem. Quando ele diz assim, pedreiro é um substantivo. Desocupado é um substantivo. Estudante é também um substantivo. Entende? Ou seja, substantivo é a palavra que representa, olha só, veja bem, a palavra que nomeia, melhor dizendo, vou usar um verbo melhor. O substantivo, ele nomeia os seres e as coisas em geral. Ele está nomeando aqui um grupo de pessoas. Estudantes, desocupados, pedreiros. Portanto, nós temos aqui, como vocês percebem, uma sequência
de substantivos, não está exercendo papel de adjetivo de maneira alguma. B, de homicídios. De homicídios, se você observar bem, olha só, vamos grifar esse termo, que ele diz assim, ó. Cadê? Aqui, ó. Vamos ler tudo? Vamos ler tudo. Vamos lá, ele diz assim, ó. Homens, eu vou sumir aqui, eu tenho que sumir, né? Senão não tem como você ver. Vamos lá ver. Homens, jovens, pardos ou negros, desempregados ou desocupados. Quando se sabe que os principais autores de homicídios, analisados em grupo, são o tráfico e a milícia, esse perfil não chega a surpreender. Meu povo, olha só, quando eu leio de homicídios, observa bem que o que nós temos aqui, ó, nós temos o substantivo autores, você está vendo aqui, né, ó, que é o substantivo. E aí temos adjetivo principais, de homicídios é uma locução adjetiva. Isso mesmo, uma locução adjetiva. Veja, ele não quer uma palavra que exerça papel. Perdão, ele não quer um adjetivo. Vou refazer o meu texto aqui. Vou olhar para você de novo. Ó. Ele não quer um adjetivo. Ele quer uma palavra que exerça o papel de adjetivo. Então, aqui, esse de homicídios já é uma locução adjetiva. Ele está caracterizando autores de homicídios. Ele está caracterizando já o substantivo autores. Assim como principais, de homicídios, está adjetivando a palavra autores. Só que a questão, ela não quer o adjetivo. Ela quer aqui exerça papel de. Ou seja, eu não quero que seja um adjetivo. Eu não quero que seja uma locução adjetiva. Eu quero uma que não seja nem adjetivo, nem locução adjetiva, mas que exerça papel de. Vocês entendem a malandragem? Olha como a banca é o cão, né? Então, esse item aqui, vou apagar de novo, ele bate na trave, mas ele não consegue exercer o papel de adjetivo, porque ele já é uma locução adjetiva, ok? Vamos ver o item C. O item C diz assim, ó. Em 4 anos, aí você já está vendo aqui 4, né? Em 4 anos, ó, olha aí, mais de 7 mil adolescentes e jovens até 24 anos foram mortos no Rio. 4 anos. Meu povo, 4 é um numeral? 4 está grudado no substantivo anos, está grudado no substantivo anos. E aí que nós já temos a resposta, que é o item C. Deixa-me aparecer para você. Opa, aí, ó. Tá vendo? Já temos a resposta, é o item C. Ou seja, 4 é um numeral e está exercendo o papel de adjetivo. Não é um adjetivo, mas está exercendo. Entende a história? Deu para ver? Por que está exercendo? Porque está grudado no substantivo. Quem gruda no substantivo está dizendo, ei, eu sou aqui, não sou um adjetivo, mas estou quebrando um galho. Entendeu? É isso que ele está querendo dizer. No item dele diz mortos na linha 24. A palavra mortos, olha só. Em 4 anos, mais de 7 mil adolescentes e jovens até 24 anos foram mortos no Rio. Né? Ó, gente, na verdade, se você observar bem, o que nós temos aqui, primeiro que mortos não está caracterizando nenhum, é importante dizer isso, não é? Ó, ele não está caracterizando nenhum substantivo. Na verdade, o que nós temos aqui é uma locução verbal. Tá? Ó. Tá? A gente tem locução verbal que indica a voz passiva. Ó, mais de 7 mil adolescentes foram mortos no Rio. Então, isso aqui é uma locução verbal, verbo auxiliar e verbo principal. Mortos aqui é o verbo, eles foram mortos. Eles receberam a ação de serem mortos. Portanto, nós temos aqui uma locução verbal. Foram o verbo e mortos também é verbo, portanto, sem cogitação. Vamos para o item E, colocou a palavra monólito, e a palavra monólito aparece bem aqui, ó. Você está vendo, acho que você já viu a palavra monólito aqui, ó. Quando ele diz bem aqui, ó. São vítimas, meninos e meninas, rapazes e garotos, cujo espectro quase infinito de possibilidades virou um monólito de certezas, né? Vocês estão vendo aí? Aqui, ó, se eu sair daqui. Virou um monólito de certezas. Ora mais, monólito, e aí não tem nem o que discutir, né, meu povo? O artigo está aqui, o que é que o artigo faz? O artigo transforma toda e qualquer palavra que apareça na sua frente em um substantivo. Então, monólito já é um substantivo que nomeia uma coisa, tem o artigo aqui, mais do que nunca a gente crava a possibilidade disso aqui ser substantivo. Né? Para exercer papel adjetivo, a palavra tem que estar grudada em um substantivo. Portanto, fora de cogitação,
impossível ser o item E. Beleza? Foi para conta a questão 2? Foi sim, né? Bora para 3 agora? Só se for agora são 10, viu? Não vacila não, não vacila não. Você anotou o cupom de desconto? Perdeu não, né? IFCE, aí vou eu. Trintinha, não vacila não. Bora para 3? Outra questão que a banca adora. Adora essa questão aqui. Ela adora, gosta muito. Ela diz assim, amo muito tudo isso. Olha só. Em última análise do excerto é só um fragmento, não se assuste com essa palavra, tá? Olha só o excerto. O excerto diz assim, exemplo curioso é o do ensino médio. Está lá no texto, não precisa ler o texto todo, só esse fragmento já dá. Está dizendo que pode-se afirmar que o signo linguístico... Que diabo é isso, professor? Gente, a IDECAN tem umas expressões muito da área da linguística, entende? Eles usam alguns termos que são, assim, pouco gramaticais e muito lá da área da linguística. Então, o que é um signo linguístico? É toda e qualquer palavra, entende? As palavras na linguística, elas são chamadas de signos linguísticos, entende? A gente não chama de palavra na linguística, a gente chama de signo, tá? Então, cada texto é formado por uma reunião de signos linguísticos. Por que eles trocam? E aí é uma história que a gente não vai contar aqui, porque a gente vai perder tempo e vai fugir do foco, tá? Mas entenda aí, ele quer esse signo aqui, ó, essa palavrinha aqui. Signo linguístico O funciona morfologicamente como o quê? Bom, gente, seguinte, temos aqui algo bem interessante. Existe a possibilidade, já vi muita gente levantar questionamentos em torno dessa possibilidade. Ou seja, ficar muito na dúvida. Professor, isso aqui é um artigo, né, professor? Pois é, parece muito. Mas olha só. Sim, você sabe. O, a, os e as são artigos. Sim, mas não são apenas artigos. É isso que eu estou dizendo. O, a, os e as podem ser artigos, podem ser pronomes também. Exatamente pronomes, entende? E isso tem que estar bem claro para a gente não vacilar, entendeu? Agora, o que eu digo para você? O bizu aqui é o seguinte. Para que eu chame uma coisa de artigo, essa coisa, esse o, esse a, esse os e esse as, ele tem que estar, gente, circulando o substantivo. Entendeu? Que se ele não está circulando, não acontece. Eu digo assim, ó, as meninas estão lá fora. As é artigo. Entendeu? Isso vale para os artigos também indefinidos, né? Uns, entendeu? Uma, umas. Tem que ter um substantivo. Se eu dissesse a feijoada está pronta, esse a é um artigo. Agora, olha como apareceu aqui nesse caso, tá diferente, ó. Quando ele diz assim, exemplo curioso é o do ensino médio. Você está vendo depois desse ó um substantivo? Resposta, não. Você disse para mim, né? Não, professor, estou vendo não. Mas, professor, eu estou subentendendo a presença. Exemplo curioso é o exemplo. Realmente, eu concordo contigo. Está subentendido. Está subentendido. Tanto que alguns autores vão dizer que isso aqui é um artigo. Você não está ficando louco, não. Entende? Só que o seguinte, a Banca IDECAN, ela segue esse protocolo aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo e quer passar, que somos nós. A Banca IDECAN não entende que, pelo fato de a palavra exemplo, pelo fato de essa palavra estar subentendida aqui, o O vir artigo, a IDECAN diz, não, eu não concordo com essa história. Para mim, isso aqui é um pronome. E a gente vai ter que seguir esse pensamento. Professor, não entendi por que é um pronome. Porque você vai trocar agora, ó. Troca comigo esse ó por aquele. Ó, exemplo curioso é aquele do ensino médio. Tá vendo, ó? Então, esse o não é um artigo, porque ele não está anteposto a um substantivo, na visão da IDECAN. A IDECAN não concorda com a ideia de que o fato de estar subentendido um substantivo é totalmente possível, viável,
considerar a lei decana não segue essa linha, ela vai dizer, não, isso aqui não é artigo. Só é artigo se tiver substantivo presente. Não tá, não? Então não é. Tá? Portanto, o que nós temos aqui, claramente, é uma questão bem ardilosa, bem ao estilo da nossa banca. Então, não vacilemos. Vou dar mais um exemplo, só para você ter noção de como isso aqui é importante. Ó. Vou dar um exemplo diferente agora, tá? Vou sair daqui, eu vou apagar isso aqui, só para você ter noção. Você já deve ter printado isso aqui, certamente. Mas, ó, só para você ter uma noçãozinha, se eu dissesse assim... Não, vou tirar essa cor. Tem essa cor aqui. Vamos colocar um azulzinho que é melhor. Ó, se eu digo assim, ó. Uns fumam, outros bebem. Se eu digo uns fumam e outros bebem, olha, uns não é artigo. Pelo mesmo pensamento que a gente operou agora. Professor, eu aprendi que o, a, os e as, uns, uma e umas são artigos indefinidos. Mas cadê o substantivo? Você está vendo aqui? Você pode deduzir assim, ó. Uns homens fumam, outros homens bebem. Né? Você pode até deduzir isso. Uns alunos fumam, outros alunos bebem. Você pode até deduzir uma palavra, um substantivo depois de uns. Mas ele não está explícito. Como ele não está explícito, o que a IDECAN diz? Não. Não está explícito? Não. Então isso aqui não é artigo indefinido. Isso aqui, na verdade, é um pronome demonstrativo, indefinido, porque demonstrativo é o anterior. É um pronome indefinido. Por que ele é indefinido? Não entendi por que ele é indefinido. Na verdade, não só esse uns é indefinido, outros também. Temos pronomes indefinidos. Eu não sei quem é que fuma, eu não sei quem é que bebe. Uns fumam, outros bebem. Quem é que fuma? Sei lá. Quem é que bebe? Também não sei. É indefinido. Esse aqui é demonstrativo, tá? É um pronome, anota aí. Demonstrativo. Pronto. Foi para conta. Beleza? E IDECAN adora esse tipo de questão. Mais do que nunca, não bobear aqui, tá bom? Esse ó não poderia ser advérbio nunca, não poderia ser preposição nunca, não poderia ser conjunção nunca. Então aqui, ó, nunca, nunca, nunca. Poderia ser pronome ou poderia ser artigo. Beleza? Show de bola. Vamos para a próxima? Só se for agora, professor. Ih, rapaz, nossa banca adora essa questão também. O que ela faz aqui é o seguinte. Ela coloca, meu povo, um fragmento de texto e pede para você contar quantos artigos, quantos substantivos, quantos adjetivos, quantos numerais, quantos... Então aqui cansa para chuchu, entende? Você tem que saber dos conceitos bem bonitinhos para você não vacilar. Então, professor, não estou tão segura quanto aos conceitos. E aí? Bom, vem para cá comigo que eu vou te passar os conceitos direitinhos. Vamos lá. Nós já sabemos o que os artigos fazem. Os artigos estão sempre o quê? Orbitando a atmosfera do substantivo. Eu adoro essa imagem. Como se o substantivo fosse um planeta e os artigos fossem satélites, né? Que estão ali orbitando aquele núcleo maravilhoso que é o substantivo. Bom, as preposições não são assim. As preposições são palavras de conexão. Claro que você tem que ter, né, quando a gente fala de preposição, você tem que ter um pacote básico. Professor, eu quero comprar o kit mais barato que o senhor tem aí de preposição. Kit mais básico. Kit mais básico. A, de, em, para, com, por. O kit mais baratinho que eu te dou, inclusive, nem te vendo esse aqui, baratinho porque é de graça. A, de, em, para, com, por é um grupo de preposições. Né? E aí é importante refletir que outras palavras podem ser preposição, tipo entre, né? Sob, sobre, perante, tá certo? Entre outras. O que as preposições fazem? Elas não orbitam ninguém, elas são colas. As preposições servem para fazer cola. Acho que vocês já ouviram falar de... Se não ouviu, vai ouvir hoje. Quando você tem dois canos e que você quer ligar esses dois canos, porque se você colar não vai dar certo. Se você colar um cano no outro, na hora que a água vier, a cola não vai sustentar. Mas você compra um negócio chamado luva.
É uma luva que você coloca assim, ó, e conecta os dois. Daí fica bem seguro. Coloca uma colinha lá e fica bem, a gente chama de luva. Essa luva é como se fosse uma preposição, entendeu? A preposição faz isso, ela conecta duas partes que estavam soltas. Vamos nessa? Vamos aqui? Só se for agora, professor. Quantos artigos nós temos? Gente, vamos lá ver o primeiro caso de artigo que a gente tem aqui. Vamos lá, vamos ler o texto, né? Pesquisadores foram convidados a vir ao país para perguntar e entender como esforços de pesquisa colaborativa podem promover a resiliência às atuais ameaças a identidades, terras, águas e culturas indígenas. Bom, onde existe substantivo, tem chance de ter artigo. Então, primeiro eu vou grifar os substantivos. Pesquisador. Opa. Tá, não fique zangado. Ó, pesquisadores. Ok. Depois a gente tem país. Depois a gente tem esforços. Substantivo. Depois a gente tem pesquisa. Depois a gente tem resiliência, que é um substantivo. Ameaças, substantivo. Identidades, terras, águas, culturas. Tá aí. Tudo isso aí é substantivo. Bom, e aí? E aí, vamos pegar nossa canetinha aqui vermelha e procurar. Temos artigos antes de pesquisadores? Não. Temos artigos antes de país? Temos, ó, o país. Tá vendo aqui, ó? Esse a que tá aqui ao lado é uma preposição, mas o o é artigo. O país. Esforços? Ih, não temos nenhum artigo. Pesquisa? Também nenhuma. Resiliência? Opa! A resiliência, artigo, o substantivo resiliência. Ameaças temos? Temos. O pior é que temos. É assim, ó. Se você observar bem, nós temos aqui esse as com crase. E o que é um as com crase? É quando você soma a preposição, mas o que, meu povo? Mais artigo. No caso aqui, ó, o as é o artigo de ameaças. Entendeu? Um a craseado é quando eu junto preposição a mais artigo a, o as. Então, no caso, nós já temos aqui também. Esse a aqui, antes de identidades, não é um artigo, é uma preposição. Se fosse artigo, estaria no plural. As identidades. Não temos isso. Só temos um a. Então, isso aqui não pode ser considerado, obviamente. Não dá para chamar, não dá para dizer que isso aqui seja um artigo. Isso aqui é só uma preposição. Então, vem cá comigo. Eu já matei quantos artigos? Tá aqui um artigo, 2 artigos, 3 artigos. 3 artigos. Ou é B de bola, ou é D de dado. Vamos lá ver quantas preposições nós temos. Vou grifar as preposições aqui também, como mudar aqui a cor de verde, vai. Olha só. Opa, temos uma preposição aqui, a vir. Por que o senhor está dizendo que esse a é uma preposição? Porque ele está antes do verbo. Isso aqui não pode ser artigo, né? Convidados a vir, convidados a trabalhar. Ó, ao país, 2 preposições. Para, 3 preposições. Perguntar e entender. E se não é preposição, se é um artigo. Com esforços de, 4. De pesquisa colaborativa. Podem promover a resiliência às... temos uma aqui, ó. 4, 5, né, ó. 5. 5 tá feio. Por que nesse as tem, professor? Porque eu já falei que esse as é preposição a mais artigo as. Então, quinta preposição aqui. Sexta preposição. E só. De novo, ó. Convidados a vir ao país, uma grudadinha do lado da outra. Preposição de. As atuais. A ameaça. E só. Tá aqui 1, 2, de novo 3, 4, cadê? 5, 6. Portanto, B de bola, marcamos a nossa questão 4, trabalhosa, exigente, mas do jeito que a IDECAN gosta. Não vacila, não vacila. Tá claro para vocês? Espero que sim, espero que seja tudo clarinho para vocês. Uma dica final. Professor, eu sempre me confundo quando um a é artigo ou um a é preposição. Fico sempre na dúvida. Olha, deixa eu dar uma dica para você, eu vou sumir aqui. Ó, toda vez que o a, vou colocar aqui, ó, um bizu bem simples, tá?
Ó, toda vez que um A for igual a esta, toda vez que você puder trocar o A pelo esta, pode relaxar que esse A aqui, ele é um artigo. Toda vez que trocar, fica tranquilo que esse A é um artiguinho, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó esse A aqui da resiliência, né? Vamos fazer essa troca? Ó, vou ler aqui. Pesquisadores foram convidados a vir ao país para perguntar e entender como esforços de pesquisa colaborativa podem promover esta resiliência, né? E se você trocar esse A aqui, que não é um artigo, é uma preposição, por esta, troca como não dá, ó. Podem promover esta resiliência às atuais ameaças, esta identidades. Não dá certo. Tá vendo como fica uma desgraça? Né? Trocar esse A aqui do ameaças a identidades por esta fica horrível. Não dá para entender. Fica impossível. Trocar o A diante de resiliência por esta, tá bom, fica legal, fica tranquilo, né? Fica de boa. É claro que não é a mesma coisa. Não tem como ser, porque você está trocando uma palavra por outra. Mas os sentidos permanecem. Então, a dica que eu dou é essa para você não vacilar. Bora para a próxima? Bora para a quinta? Posso agora, professor. Bora para a quinta questão, meu povo. Seguinte, para a gente fechar esse negócio de classe gramatical, essa questão é bem explorada por eles, por isso que eu repeti aqui. Ela é muito parecidinha, você vai ver, mas com uma mudança agora. Vai falar um pouquinho de verbo, meu povo. Nossa ideia agora é falar um pouquinho de verbo. Vamos nessa. Olha, ele diz o seguinte. No período, Juca vai lá fora e vê se consegue algo para o jantar. Não é? Perdão, eu acho que eu li, eu acho não. Eu li sem considerar essa vírgula. Não é? Que eu tô fora do contexto. Fora do contexto a gente troca uma coisa por outra. Juca, vai lá fora e vê se consegue algo para o jantar? Ah, agora sim. Agora tá certo. Esse Juca, claramente, é um vocativo, né, meu povo? Ele é um vocativo, ó. Porque o que é um vocativo? Vocativo é uma palavra que eu uso para pedir a alguém para fazer alguma coisa. Eu uso essa palavra para chamar alguém que está longe ou que está perto. Enfim, eu quero a atenção dessa pessoa. Então eu digo, Pedro, você saberia me responder essa coisa? Juca, vai lá fora e vê se consegue algo para jantar, né? Então, o vocativo serve para isso, para você escolher a pessoa do seu discurso. Você está falando de quem? De X, de Y, dizer de quem você está falando, né? Então, é importantíssimo a gente levar em consideração esse detalhe. Ok, mas ele está perguntando outra coisa. Observa-se que foram empregados... Olha aí a viagem da questão. Ele está dizendo que no item A, verbos no presente do subjuntivo. Bizu. Vamos para o bizu? Bem fácil. Toda vez que um verbo estiver no presente do subjuntivo, é super fácil. Você conjuga assim, ó. Tomara que. Tomara que eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas. Veja, o verbo que nós temos aqui é vai e vê. Né, ó? Eu acho que você já reparou que se fosse o verbo ir, não é? Ó, que no caso é o verbo vai, né? Que vai é o verbo ir. Então, tomara que eu vá, tomara que tu vás, tomara que ele vá. Ih, já não é presente subjuntivo, né? Agora vamos lá ver aqui o ver, né? E ver. Como conjugar o verbo ver no tomara que eu? Tomara que eu veja, tomara que tu vejas, tomara que ele veja. Não é presente do subjuntivo, não é? Então, presente do subjuntivo, basta você colocar tomara que eu compre, tomara que tu compres, tomara que ele compre, tomara que nós compremos, é com esse mesmo. Tomara que vós compreis, tomara que eles comprem. Entende? Tomara que eu durma, tomara que tu durmas, tomara que ele durma, tomara que nós durmamos, tomara que vós durmais, é alienígena isso, tomara que eles durmam. É assim.
Ok? Não tem nada. Tchau. Um verbo no infinitivo. Infinitivo? Eu entendi o que ele está querendo dizer. Ele está querendo que a gente pense que esse jantar é um verbo. Não é o verbo jantar. Não é o verbo jantar. Se eu dissesse assim, jantar à noite, depois das 10, não ajuda a emagrecer. Jantar à noite, depois das 10. Jantar, tudo jantar é à noite, né? Claro. Vou dizer assim, jantar depois das 10, pronto, tá melhor. Jantar depois das 10 não ajuda a emagrecer. A pessoa quer emagrecer. Bom, ok, mas aqui não, esse pro aqui, que é uma forma, do ponto de vista gramatical, equivocada, é para o jantar. E você sabe que o artigo transforma todo mundo que ele encontra na frente dele em um substantivo. Então isso aqui é um substantivo. Tchau, não é verbo no infinitivo, não. 2 substantivos próprios. Só temos um, que é o Juca. É o nome próprio. Nome de pessoas, nome de empresas, nome de órgãos, tudo é próprio, tá? Não dá. E 2 advérbios, é isso. 2 advérbios. Cadê? Onde estão? Ó, lá, fora. 2. Vá lá. E vá fora. Advérbios que indicam ideia, como vocês estão vendo, de lugar. São 2 advérbios de lugar, remetem à ideia de lugar. E uma característica que eu dou para encerrar essa questão. Todo advérbio, meu povo, todo advérbio é invariável. Isso quer dizer que ele não tem plural, não tem singular, não tem feminino, não tem masculino. Ele é único. Não existe las, não existe foras. É lá fora. Aqui dentro, por exemplo. Aqui dentro, outros advérbios, também de lugar. Ok? Então, advérbio é uma classe invariável e a gente já falou. Se relaciona com verbo, se relaciona com adjetivo ou até com outros advérbios. Foi para conta, bora para sexta. Ih, rapaz, sexta questão, isso é difícil. Bom, vamos lá. Seguinte. O trecho. Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo. Pio quer dizer... Essa palavra tem a ver com algo pequeno nesse contexto aqui. Expressão daquele pio e secreto egoísmo que introduz o homem a arrancar, que induz. Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo, ao menos, da sombra que passou. A arrancar, esse A aqui, só para vocês entenderem, tá? Esse a morte com crase, leiamos nós da morte. Porque essa forma é muito chique, é uma forma muito erudita do português. Então vamos lá, ó. Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar da morte um farrapo, ao menos, da sombra que passou. Ele está dizendo o seguinte: é constituído esse trecho de 2 partículas que, sobre tais partículas, pode-se afirmar o que sobre elas? Aí ele coloca que tem a mesma função sintática distinta e outras coisas. Primeiro vamos falar das funções sintáticas. Função sintática, lembra, é que o que, a palavra que, ela pode exercer várias funções sintáticas. Ela pode ser, eu costumo usar essa estatística aqui. Em 80% das vezes, o que é sujeito. Em 10% das vezes, o que é objeto direto. E em 10% das vezes, ele é o resto. Entende? Então, ou ele é sujeito, ou ele é objeto direto, ou ele é o resto. O resto é o quê? Objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito. Agora, quando ele é sujeito, é super fácil de descobrir. Olha só. Uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz. Ó, ele está falando, eu te pergunto, esse que aqui está ou não se referindo à palavra eu vou grifar tudo. Pio e secreto egoísmo, o núcleo é a palavra egoísmo. Não é verdade? Ou seja, uma expressão daquele
Egoísmo, o egoísmo é pio e é secreto, tá? Induz o homem. Eu te pergunto, e você vai concordar comigo, quem induz o homem a arrancar da morte um farrapo ao menos de sombra? Ora, o pio e secreto egoísmo, exatamente. Só que o sujeito não é pio e secreto egoísmo. Esse é o detalhe, tá? O sujeito de induz é que é uma das coisas mais complicadas de explicar, mas tem um truque que resolve tudo. Toda vida que um que for sujeito, você vai fazer o seguinte movimento aqui. Vem cá comigo, ó. Vai fazer o seguinte movimento. Observa, observa. Esse que se refere a egoísmo, né? Tá no singular egoísmo. Coloca no plural. Egoísmos, só de mentirinha. Vamos colocar egoísmos no plural e colocar pios e secretos egoísmos, tá? Vamos ler tudo como se fosse tudo no plural, pios e secretos egoísmos. Olhe esse verbo para ver o que acontece com ele. Vem junto comigo. Uma expressão daqueles pios e secretos egoísmos que induz o homem a arrancar da morte um farrapo ao menos de sombra. Epa! Se eu tivesse dito daqueles pios e secretos egoísmos que induzem, professor, daqueles pios e secretos egoísmos que induz? Não, daqueles pios e secretos egoísmos que induzem, né? Que induzem o homem. Então, quando você pegar o referente do que, tirar do singular, colocar no plural, ou o contrário, e o primeiro verbo que surgir após o que? Ficar errado, como ficou aqui. Ficou ou não ficou? Ó, um trecho daqueles pios e secretos egoísmos que induz. Não, tem que ser que induzem. Então, toda vida que acontecer isso, o que é sujeito? Não tenha dúvida. É o que vai acontecer agora aqui também, ó. Veja o restante. Arrancar da morte um farrapo ao menos da sombra que passou. O que se refere à sombra. Vamos colocar a sombra no plural. Sombras. E vamos ler tudo. Induz o homem a arrancar da morte um farrapo ao menos das sombras que passou. Das sombras que passou? Não, professor. Das sombras que passaram. Então, resultado, esse que também é sujeito. Entende? Os dois têm a mesma função sintática, só que eles têm referentes textuais distintos. O que se refere à sombra, esse que aqui, ó, o segundo que, e o primeiro que se refere a egoísmo, né? Egoísmo. Portanto, nós temos o item verdadeiro e tem D de dado, uma questão que misturou morfologia com análise sintática. Mas, ó, não se esquece, toda vez que o que for sujeito, olha para trás, procura o referente dele, se o referente estiver no singular, coloca no plural, se estiver no plural, põe no singular, lê tudo e vê a concordância do primeiro verbo que surgir após o que. Se este verbo, queimar ruim, ficar errado, como a gente acabou de ver aqui, um farrapo ao menos das sombras que passou, das sombras que passaram, professor, isso é sinal de que o que é sujeito, tá bom? Enquanto classe gramatical, vocês sabem que esse que aqui, que exerce o papel de sujeito, ele é sempre um pronome relativo, tá bom? Pronome relativo. Bora para a próxima? Próxima questão, a questão diz o seguinte, gente. Diz assim, ó. A terapeuta então indagou se, com tantas compras, as pessoas não estariam querendo preencher mais vazios dentro delas do que o vazio do guarda-roupa. O vocábulo se, sublinhado no período acima, classifica-se morfologicamente. Ó. Toda vez que ele fala morfologicamente, ele está falando lá da pirâmide. Aquela pirâmidezinha do começo da aula, certo? Não esquece. Gente, quando eu pego uma questão dessa, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar o mais simples. Eu vou pensar bem raso. Porque a banca pensa raso quando ela lida com isso, geralmente, tá? Então, vamos pensar sempre eu quero resolver a questão, quero resolver o mais rápido possível. Eu vou pensar no mais raso no primeiro momento. E o mais prático também. É que quando você tem estruturas introduzidas por si ou por quê, que você consegue trocar essa estrutura por isto e dar certo essa troca,
Isso é sinal de que este que e este se aqui são conjunções, são conjunções, a gente chama de conjunções subordinativas integrantes, que a gente sempre reduz em integrantes. Entendeu? Integrantes, tá aqui, ó. Então, vê se dá para fazer isso. A terapeuta, então, indagou isto. E o que é esse isto? Se, com tantas compras, as pessoas não estariam querendo preencher mais o vazio de dentro delas que o vazio do guarda-roupa. Entende? Ou seja, toda vez que você conseguir fazer essa troca da oração inteira introduzido por esse que, ou por esse se, no caso, você está diante de uma conjunção integrante, e aí eu já marco aqui o nosso item D de dado, ele já fica como item verdadeiro, não dá para vacilar, né? E assim, professor, esse se poderia ser uma conjunção condicional? Poderia, se ele fosse igual a caso, mas não é aqui, né? Ele poderia ser uma partícula passivadora? Poderia, se ele estivesse ligado a um verbo, mas ele não está ligado a verbo. Poderia ser um índice de indeterminação do sujeito? Poderia, se estivesse ligado a um verbo também, mas ele não está ligado a verbo, né? Ele tá, na verdade, esse se, ele abre uma nova oração. A terapeuta, então, indagou. Quem indaga algo. A terapeuta é o sujeito, ela indagou algo. Ela indagou isto, como vocês estão vendo. Tá certo? O se poderia ser pronome reflexivo também, se estivesse ligado ao verbo, mas esse se não está ligado ao verbo. Ele apenas está cumprindo o papel de conexão. Ele está conectando uma oração a outra oração. Fechou? Tranquilo? Vamos lá, nossa live já passou dos 50 minutos. A gente prometeu 50 minutos, o curso MS, professor só querendo 50 minutos, mas a gente vai usar mais um pouquinho. Vamos lá ver. Seguinte, questão 8, ela diz assim. Olha só. É uma via concreta e comestível para compreender o mundo e nos auxiliar na criação de estratégias para intervir em realidades. Cenário alternativo em que não se tenha mantido a correção gramatical ao se transformar o segmento sublinhado do texto acima. Não leva em conta as alterações de sentido. A IDECA adora isso, né? Gente, cuidado. Aqui daria uma aula, tá? Daria uma aula assim, uma aula... Opa, essa cor não tá legal? Daria uma aula assim longa só sobre isso. Mas a gente não tem esse tempo aqui. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte. O verbo intervir, ele deriva do verbo vir. Então, assim, quando um verbo deriva de outro verbo, a conjugação do derivado é igual ao do primitivo. Vou dar um exemplo mais simples. Existe o verbo por, não existe? Só que existem verbos como interpor, compor, repor, né? Ó. E assim por diante, vocês estão vendo aí. Né? Ó. Então, assim, do jeito que eu conjugo o por, eu vou conjugar o interpor. Então, e o repor, etc. Eu não posso dizer assim, olha, se ele compôs uma canção, compôs? Não. O por não é pusesse? Então é compusesse. Né? Se ele compôs, que diabo é isso? Uma canção de amor? Não, gente, compôs não. O verbo é compor, deriva do verbo pôr. Então, se eu estivesse conjugando o verbo pôr, eu diria assim, olha, se ele pusesse os livros ali, então não é. Claro, não é compôs. Seria pusesse. Então eu coloco compusesse. Ah, se ele compusesse. Então, se ele pusesse os livros ali, se ele compusesse uma canção de amor. E assim por diante. É o mesmo raciocínio do verbo vir. Entende? O intervir deriva do vir. Olha as opções dadas aqui. Vamos verificar. E aqui. Vamos lá ler. Vamos ler então. O item A diz assim. A criação de estratégias que interviriam em realidades.
Vou aparecer de novo. Interviriam. Olha, eu diria, eles viriam aqui? Eles viriam aqui. Então, naturalmente, interviriam em realidades. Não é? Eles viriam aqui se eles pudessem. Então, eles interviriam. Eu poderia dizer, eles vieram aqui ontem, eles vieram aqui ontem e falaram tal coisa. Eles vieram, então eles intervieram. Entendeu? Se eles vieram aqui, eles intervieram. O inter é só um prefixo, tá vendo? Ó. Eles virão aqui no domingo fazer o concerto. Eles virão aqui, então eles intervirão. Entendeu? Eles tinham intervindo. Eu posso dizer que eles estavam vindo aqui quando aconteceu o acidente? Então eu posso dizer que eles tinham intervindo. Sim, vindo, intervindo. Item é que intervissem. Ei, vissem? Se eles vissem o que aconteceu, meu povo, vissem é o verbo ver. Se eles vissem o que eu vi, e o verbo não é intervir, porque não existe, é intervir. Entende? Então eu não vou dizer vissem, era para ser interviessem. Se eles viessem aqui, se eles interviessem, vou corrigir. Interviessem. Deu para perceber, gente? Não é intervissem, é interviessem. E vissem é do verbo ver e não do verbo vir. Portanto, alterou. Nona questão, tá acabando. Vamos para a nona. Ele diz assim, ó. O trecho, depois que surgiram os contratos na telinha, essas lembranças praticamente sumiram. Evidencia uma ação. E aí, quando ele fala de ação, você vai pensar em quê? Seja mala. Nos verbos. Depois que surgiram os contratos na telinha, essas lembranças sumiram. Evidencia uma ação. Nós temos aqui duas ações. Ele pode falar tanto do surgiram como do sumiram. Agora, uma coisa é certa, viu, gente? Esses dois verbos, eles se encontram no mesmo tempo. Né? Surgiram, isso aqui é o chamado pretérito perfeito do indicativo. O que é um pretérito perfeito? É uma ação que começa lá no passado e ela é totalmente concluída. Sumiram também. A ação começa e é totalmente concluída. Entende? Quando a ação não é concluída, o pretérito é imperfeito. E todo verbo no pretérito imperfeito tem ia ou tem vá. Por exemplo, eu digo assim, olha, ontem eu dormia tão bem ontem à tarde, mas aí os cachorros começaram a latir e eu acordei. Eu dormia tão bem, a ação foi interrompida. Por isso que o pretérito é o quê? Esse pretérito é pretérito imperfeito do indicativo, não pretérito perfeito. Perfeito é esse aqui. Eu comprava uns produtos na internet, mas aí a internet deu um problema e eu só finalizei a compra no outro dia. Então, a ação não foi perfeita, ela foi imperfeita, ela foi interrompida. Entende? Nesse caso aqui, toda vez que você tem um verbo no pretérito perfeito, surgiram e sumiram, meu povo, o que você tem aqui é ocorrida no momento anterior, sim, ó, ocorrida no momento anterior ao atual, sim, porque é o pretérito, e que foi totalmente terminada, que é o pretérito perfeito. Entendeu? Ação atual e vigente é presente do indicativo. Aqui seria presente do indicativo. Que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado, que pode ocorrer aqui, a gente poderia pensar no futuro. Futuro no caso aqui, futuro do presente, o poderá, né? Ou até o futuro do pretérito poderia, né? Por exemplo.
ocorrida no momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminada. Que não foi completamente terminada é o pretérito imperfeito do indicativo. Não é o caso aqui. Portanto, questão 9. Foi para conta, C de casa, dava para falar mais, mas o tempo a gente já ultrapassou uma hora, meu Deus do céu. 10ª, para fechar, para sacramentar, vem junto comigo. Quanto à classificação verbal está incorreta, qual a alternativa? Olha aí, gente, o item A diz: elas se movimentam no escuro. Presente do indicativo. A ação parou de acontecer? Não, é uma ação em curso. Anota aí. Ação em curso. Elas se movimentam. B. As mãos soubessem antes... Gente, vou ser objetivo claro para vocês, com vocês. Toda a vida que você tiver SSE, você está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Toda a vida. Toda a vida. Sem exceção. Sem exceção. Relaxa. Uma carta que chegou antes. Chegou é pretérito perfeito. Chegou, a ação foi iniciada, totalmente concluída. Ele já chegou e está bem. Ufa. A encomenda chegou. Ufa. Você faz um pedido na internet. A encomenda chegou. Ufa, que bom. Não é? Então é pretérito perfeito. Agora, o item D, que é o item com problemas, o que é que ele diz no item D, meu povo? Opa. Ele diz o seguinte: como se faltasse, ele diz que o SSE é pretérito imperfeito do imperativo. Ih, rapaz, não existe pretérito imperfeito do modo imperativo. Pretérito imperfeito pode ser do indicativo ou do modo subjuntivo. Pode ser, tá? Mas, como a gente viu aqui, o SSE, toda vida que você tem SSE é pretérito imperfeito do subjuntivo. E não existe pretérito imperfeito do imperativo. Viagem da banca aqui, só para deixar você de boa. Olha só aí, item errado. Meu povo, vem para cá, vem para cá. Encerrar essa aula, essa live. A gente deu umas esticadinhas aqui, porque o tempo foi nosso inimigo, mas a gente conseguiu falar muita coisa, mostrar muita coisa, dar bizu, comparar, analisar item a item. O mais importante nessas aulas, nessas lives, é a gente analisar item a item. Não pegar só um item verdadeiro e ir embora, porque aí os outros fazem a diferença. A gente analisou todos os itens. Espero que você tenha curtido, tenha gostado dessa aula. Dá um ok aí, que a gente fica feliz. E ó, não se esquece, mais uma vez, se você quiser adquirir o nosso curso, você entra aí, o desconto de 30%, IFCE, aí vou eu, tá? IFCE, tudo junto, letras, com letra, caixa alta, tá? Coloca lá, tudo em maiúscula, IFCE, aí vou eu, 30% de desconto, show de bola, preço muito bom, e vamos buscar nossa vaga, que aqui é só o começo, aqui é o começo de um processo, vamos buscar nossa vaga dentro do curso, analisando mais questões, entendendo mais coisas, tá bom? Beijo, um abraço, fiquem bem, até a próxima. Tchau.